Pronto, estamos gravando agora. Bom, nesse bate-papo aqui com o Papo Cloud, eu conto com a participação do Nilson Fernandes, executivo de Cloud da ConnectWay. Mestre Nilson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio. Muito obrigado, Vinícius. Quero agradecer a Papo Cloud, né, por esse momento de nós estarmos juntos aqui, né, falando um pouco sobre tecnologia, que é um assunto hiper latente e que vem há muitos anos, né, fortemente no mercado sendo abordado, e agora só tende a crescer nos próximos anos, né? Eu digo que a tecnologia foi a melhor escolha que eu tive na vida, porque ela pôde me trazer bastante benefício de conhecimento e tudo mais. Pô, que legal, que legal. Sem dúvida, a tecnologia é algo que está, eu digo que entranhado, né, de forma, uma simbiose, literalmente, no mercado, né? O mercado não tem um segmento de negócio que não utilize, se beneficie de forma direta ou indireta, a utilização da tecnologia de qualquer modelo, de qualquer fabricante, de qualquer cor. Literalmente, a tecnologia faz parte essencial dos negócios e da sociedade, principalmente do século XXI. Né? A tecnologia ainda é nova, se a gente comparar, né, até outras ciências, a tecnologia é uma área, de certa forma, nova. Mas, mestre, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, antes de a gente entrar no nosso tema central, que é algo também importante nas relações B2B e B2C, mas queria que você pudesse falar um pouco da sua trajetória até chegar como executivo de cloud na ConnectWay. Bom, Vinícius, eu tenho aproximadamente aí já 24, 25 anos atuando na área de tecnologia, tá? Eu sou daquele time que começou lá atrás, né, trabalhando realmente num espaço pequeno, montando um computador lá no final da década de 90, né? Montando aqueles PCs antigos, 486, né? A galera que vai ouvir aqui um pouco a gente vai falar, nossa, esse cara aí é cabeça branca, né? E depois eu vim, né, galgando minha carreira voltada para atendimento ao cliente, né? Trabalhei em algumas prestadoras de serviços, em algum momento voltada para a parte de data centers, né? Atuei em alguns data centers aqui em São Paulo, né? Já atendi alguns data centers no Brasil e vim trabalhando sempre nesse modelo de infraestrutura, tá? E depois disso eu tive uma evolução para a área de negócios, ou seja, utilizando o meu conhecimento de data center, né, utilizando o meu conhecimento de infraestrutura para vender soluções, né, voltadas para a necessidade do cliente. Então eu brinco, né, quando a gente fala hoje a palavra cloud, que eu já trabalho basicamente há uns 12 anos, né, 13, nessa venda, nessa negociação de soluções de cloud, né, eu sempre brinco que eu trabalhei na construção de algumas clouds lá no começo de 2000, de 2001. Por quê? Né? Ali era o início dos data centers, né? Já era um pouco mais antigo o modelo de data center, mas ali foi um pouco mais firmado, né, no início de 2000, quando as empresas começaram a levar seus ambientes para fora. Então ali eram pequenas clouds, né, ainda num modelo muito arcaico, e depois nós viemos numa evolução muito bacana, né, num ramp-up aí, nos últimos anos, onde algumas empresas se consolidaram com isso. Então, há 12 anos, eu trabalho com venda de soluções cloud, né, e nesse mundo de infraestrutura, sendo que vem de algumas grandes empresas, né, alguns grandes integradores de tecnologia. Trabalhei em grande operadora aqui em São Paulo, né, e isso me credencia muito no processo de construção de uma ideia, de uma solução para o cliente, né? Então, isso facilitou bastante a minha condução de negócio nos últimos anos. Pô, bacana, mestre. Então, uma coisa que você comentou aí que eu achei super incrível é essa sua jornada técnica, né, de literalmente mão na massa. Eu não diria passando borracha na memória, porque talvez nem chegou nesse tempo. Fiz bastante. Olha aí, tá vendo? Muita pasta térmica, né, em processador, Tá para poder sobreviver um pouquinho mais o processador. Pois é, dá uma sobrevida, né? Dá uma sobrevida. Mas assim, eu acho Exatamente. interessante essa bagagem técnica ser combinada com a área de negócio, dar mais clareza, até mesmo numa discussão com os gestores e até mesmo, de certa forma, numa interface com o time técnico que faz parte do momento do ciclo de venda, no ciclo de negociação. Você acha que essa combinação, ela lhe dá um diferencial porque você veio desse mundo, viveu e sabe exatamente que não é fácil,
é plug and play, mas não necessariamente é só play, né? Tem Exato. algumas etapas a serem feitas. Você acha que faz parte? É interessante essa combinação? Sim, sim, eu entendo. Não que isso é uma obrigação, mas quando nós temos um cunho técnico, né, uma bagagem daquilo que nós já fizemos, ajuda bastante no processo de ideação de um projeto, né? Então, quando você olha um projeto, né, quando de repente o cliente ele traz a demanda, a necessidade, né, muitas vezes ele está curioso para saber o preço, saber a visão, né? O nosso modelo consultivo de análise da necessidade, de desenho, né? Antes de passar o preço, ajuda bastante. Então, quando eu vou fazer um processo junto aqui com o meu time de pré-vendas, o time mais técnico, a minha visão de negócio ajuda no processo. Então, quando eu olho o negócio do cliente, seja ele qual mercado for, e olho a parte técnica, eu tento unificar isso para mostrar para o meu pré-vendas e facilitar no processo de construção, né? Eu entendo que essa é a mecânica mais fácil de um executivo de negócios quando leva a demanda internamente. E aí nós, dali, conseguimos gerar alguns insights, então gerar alguns cenários para que realmente o cliente se sinta confortável no processo da aquisição daquele serviço. Então, a bagagem técnica, muitas vezes, ou melhor, eu posso dizer o seguinte, tá, Vinícius? Ela me ajuda muito no meu dia a dia, tá? Então, quando eu olho um problema e eu busco já com alguma solução prática que eu já tenha feito, né, levar o projeto para frente, tá? Então, a parte técnica me ajuda bastante, sim. Legal, então já uma mega dica aqui, quem está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo, já percebe que ter essa combinação de múltiplas áreas, negócio, técnico, experiência de projetos propriamente dito, vai lhe ajudar numa negociação, numa evolução e até mesmo no desenvolvimento de uma tecnologia, de uma arquitetura bem mais direcionada ao negócio. Mestre, uma coisa que seria importante você contextualizar aqui para a gente, vai que ninguém conheça ou ouviu falar a ConnectWay, então é um momento importante aqui para você poder se apresentar a ConnectWay e principalmente mostrar, explicar aqui para a gente em que mercado vocês atuam e quais são as soluções. Então, a Conecto é uma empresa que tem 21 anos já no mercado nacional, tá? Nós somos hoje especializados, né, no mercado de ISPs, ou seja, apoiando o ISP na entrega da tecnologia para o seu B2C ou B2B, né? Somos um parceiro Prime da Huawei, né, onde nós trabalhamos fortemente com várias soluções de mercado para apoiar os ISPs com soluções Huawei. Somos parceiros Fiber Home, apoiando os clientes com a parte de cabeamento, né? E hoje nós entregamos várias soluções agregadas. Eu diria o seguinte, a Connectway, ela olha o mercado de uma maneira inteligente e consultiva para apoiar a necessidade, né? Então, quando nós olhamos para isso, nós olhamos um crescimento nos últimos anos de aproximadamente 70%, né? A empresa teve um ramp-up muito atrativo, né? Aumentou a capilaridade nacional, atendendo todos os mercados, né? Eu falo o seguinte, a gente quer muito, inclusive, ampliar nossas ações aqui para um mercado sul-americano, né? Levar para o mercado internacional algumas das nossas soluções, né? E hoje nós podemos apoiar, e nós apoiamos Tem um pause aí? Fique à vontade, fique à vontade. Uma aguinha, peraí. Não, tranquilo, tranquilidade. Até tomar um gole aqui também. Pois é. Vamos voltar. Bom. Não, pode tocar de onde você estava explicando mesmo, tá tranquilo. Marquei aqui o tempo. Legal. Então, com um crescimento constante de aproximadamente 70% nos últimos anos, e durante a pandemia houve um aumento maior ainda do uso de soluções de provedores de internet, ou seja, nós tivemos, curiosamente, um aumento na receita, né, da companhia, nesse aspecto de crescimento, por conta exatamente da pandemia, né? Houve uma demanda muito maior do uso de internet, principalmente
por conta dos ISPs, que atendem a maior camada. Eu falo, o mercado já vê um pouco isso, né? Onde as grandes operadoras atendem em torno de 48%, 49% dos usuários, né, das empresas, e o mercado de ISPs, ele é importantíssimo para o país, porque ele atende aí uma camada de entre 50% e 51%, né? Eu diria que está quase dividida essa fatia. Então, hoje o mercado de ISP ele atende muito essa demanda de internet espalhada pelo país, né? É um processo difícil atender o Brasil, né? Tem as dificuldades de localidades, de pontos, né? Nós que estamos nas grandes capitais, muitas vezes não sentimos isso, mas quando você começa a ir para o interior do país, você vê a grande necessidade e a importância de um ISP para aquele mercado, para aquela cidade. Então, nesses últimos anos, a gente vem nesse crescimento. A empresa já entregou aproximadamente aí já mais de 5 terabytes em redes DWDM, né, aproximadamente 6 mil quilômetros aí de fibras óticas. Então, a gente tivemos um crescimento bem atrativo nos últimos anos e é uma empresa que já busca uma liderança de mercado nesse sentido para apoiar justamente o cliente no seu dia a dia e na entrega final, né, para o B2B tanto e para o B2C, né, para os seus ISPs. Pô, que legal, mostra que vocês estão atendendo a necessidade do cliente, buscando realmente entender o que o negócio está precisando e customizar as soluções. Ô, Nilson, uma coisa que eu acho bastante curioso é que se você pudesse também comentar um pouco mais é em relação ao posicionamento, você já até comentou em relação ao período tão icônico desses últimos 2 anos da pandemia, mas particularmente você já compartilhou que teve um crescimento, uma busca, uma demanda, né? Queria que você pudesse explicar como é que o gestor hoje está mais aberto, ele é uma pessoa que ele quer saber mais as soluções, ou normalmente ele acaba tendo aquele relacionamento mais tradicional de renovar com o que já tem um contrato feito, e como é que é feito isso? Como é que tem sido esse tipo de comportamento na negociação? Ele está mais aberto? Ele quer saber o que tem de novo no mercado? Vinícius, eu diria o seguinte, né? Parece um pouco piegas ainda, ou então a gente fala muito esse termo, mas a transformação digital, né, que ocorre no mercado de uma maneira em altos índices de números, tá? Ela vem colaborando, corroborando para que nós realmente entregássemos novas tecnologias para os clientes. Então, curiosamente, quando nós fatiamos as ideias, né, hoje o ISP, que é esse cara que entrega, que ele está no topo dessa pirâmide de tecnologia, que é o nosso cliente foco, ele está olhando essa transformação digital. Então, quando ele olha lá na ponta, ele quer agregar novas soluções para os seus clientes. Então, está bem interessante esse modelo. Então, ele está lá na ponta entregando somente conectividade, mas ele acha interessante entregar um serviço de PABX na nuvem, ele acha interessante entregar serviços de cloud, ele acha interessante entregar soluções de Wi-Fi 6, né? Então, hoje, a demanda do ISP deixou de ser somente uma conectividade, né? Entregar link, entregar uma internet em alguma casa ou entregar em uma empresa, né? E passa a ser uma necessidade constante de outras soluções. Então, quando nós olhamos esse mercado, nós vemos o seguinte, que há uma aceitação para novas tecnologias. Então, quando eu olho muito o mercado de cloud, né, quando eu converso com gestores, eu diria os donos, os CEOs, os donos de empresa, ou os CIOs, né, toda essa demanda de C-levels, eles entendem que há uma necessidade de transformação e eles precisam realmente consumir novas tecnologias para levar para o seu cliente final. Tá? Então, a conversa ela tem sido muito em alto nível, com muitas empresas, justamente por conta da necessidade dessa transformação. E as novas tecnologias que vêm apoiando, né, quando nós pegamos, por exemplo, o Wi-Fi 6, que é um outro nível de tecnologia, uma outra solicitação de demanda,
que você consegue construir ali, por exemplo, Smart Cities, né? Você consegue utilizar o Wi-Fi 6 na construção de cidades inteligentes, aí você tem câmeras de monitoramento, a gente começa a expandir essas ideias, tudo isso linkado às soluções de cloud, então você começa a ter um quebra-cabeças, né? Um Lego, onde você começa a conectar várias peças e elas começam a fazer sentido. E aí o cliente ele começa a realmente olhar você como um provedor de inteligência, uma empresa que realmente está gerando negócios para eles. Tá? Então, realmente tem havido um crescimento na demanda para ouvir novas ideias. Você falou de uma palavra que me recordou muito lá em 2005, até mais ou menos 2010, que era o tal do provedor, né? A gente falava naquela época muito forte de provedor de soluções. E às vezes a gente até se deparava no mercado que, na verdade, era uma composição de serviço, mas não era uma solução propriamente dita, né? Era um serviço A com serviço B. Mas a forma como você vem apresentando por exemplo, o Wi-Fi 6, que você conecta a câmera, faz o Smart City, você conecta diversas coisas, tem vários projetos no Brasil inteiro utilizando já esse conjunto de tecnologia conectado à cloud. Uma vez que você conecta esse mundo on-premise à cloud, realmente a gente tem a tão sonhada soluções, né? No plural mesmo, com vários S's, que você conecta um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem visto que essa conexão beneficia os clientes de forma totalmente inesperada e às vezes até mesmo nem planejada. Você tem visto isso? Sim, sim. Vinícius, eu tenho visto muito esse processo de transição, né? Então, quando você faz uma apresentação e mostra todas as soluções conectadas, principalmente, né, para pessoas que de repente não estão olhando, não estão focadas nisso, e aí ela vê aquela ideia, né, daqueles filmes que a gente assiste, futuristas e tudo mais, ocorrendo em 2021, né, em 2022, você fala, nossa, faz sentido? Faz. Porque hoje, todo esse mecanismo de soluções conectadas, realmente ela traz uma surpresa para o cliente, quando ele vê isso funcionando, né? Então, essa parte ela é muito legal. Então, quando você fomenta a tecnologia com brilhos nos olhos, né? Com aquela vontade de, nossa, olha como esse negócio funciona, né? Olha, isso realmente traz uma visão extremamente diferente, né? Então, o CEO, o dono ali da empresa, aquele cara que está olhando para a mudança, ele olha realmente aquilo como uma visão de negócios para ele, tá? Então, a solução ela é bem atrativa, sim. Eu vejo bastante ideias nesse sentido. Massa. Uma outra coisa que também é bem interessante a gente levar em consideração no nosso bate-papo é até mesmo uma certa curiosidade, né, do mercado, que são soluções Huawei, principalmente a parte de cloud. Eu tenho acompanhado a evolução aqui no Brasil, a chegada dela, a distribuição de soluções de serviço, né? Já tive a oportunidade de testar a nuvem e achei, de certa forma, incrível, porque oferece soluções. Ela é vista no mercado como uma soluções de nicho, tipo, eu já tenho o meu provedor A, B e C, já utilizo, mas quando eu preciso de alguma coisa mais específica, por exemplo, que você comentou, um Wi-Fi 6, uma solução de transbordo, e aí sim ela se posiciona de forma diferenciada. Como é que você vê a Huawei ou a Huawei, que tanto o pessoal comenta aqui no a gente Brasil? fala Huawei também, né? Huawei, né? Não pronuncia o H, e aí pronuncia meio puxado, né? Verdade. Mas, como eu te disse, né? Eu venho de um mercado de cloud de muitos anos, tá? E ele é um mercado em extrema evolução e expansão. Então, quando vamos falar, antes de falar da marca, vamos falar da projeção de negócios, né? Bacana. A projeção de negócios, quando o Gartner traz para 2021, é fechar aí na casa de 266 bi de consumo global de soluções de cloud, né? E é um mercado tão promissor que chega em 5 anos na casa dos 643 bi. Então, nós estamos falando hoje, né? Isso daí são materiais públicos, né? Não estou aqui trazendo nada de muito maluco, né? De números, né? Mas são números extremamente relevantes, tá? Quando nós olhamos em soluções
de cloud computing. E aí, olhando para esse mercado, né, a Huawei, ela entende que é um mercado em extrema evolução e hoje já é a quarta maior nuvem no Brasil em venda de soluções, né? Então, quando eu falo a quarta, né, eu trabalhei muitos anos com as outras empresas, né? Trabalhei alguns anos aí com as empresas americanas, né? Com a AWS, trabalhei com Azure, trabalhei com Google. E hoje, trabalhando com a Huawei, eu vejo que é um crescimento muito atrativo em soluções de negócios. Então, quando você traz esse modelo diferente para o mercado, né, uma quarta nuvem aparecendo e surgindo, né, como uma nova solução, né, ela trabalhando também no modelo de multi-cloud. Eu, como também venho desse mercado, posso falar o seguinte, Vinícius. O modelo multi-cloud ele é um modelo super tranquilo de se trabalhar. Eu vejo que as empresas elas podem trabalhar dentro da sua necessidade. Então, poxa, eu estou numa necessidade em que eu preciso de uma redução de custo. Poxa, vem conversar comigo. A gente tem uma possibilidade de olhar a necessidade de uma outra forma. Ah, eu tenho uma necessidade específica para um tipo de banco de dados, tal. Você pode olhar uma outra solução. Então, o que eu entendo é o seguinte: a gente consegue trabalhar no mercado de multi-cloud tranquilamente. Tá? Então, olhando para o mercado Huawei, soluções Huawei hoje, o marketplace de soluções, eu posso dizer que ele é similar ou até maior que o das americanas. Por quê? Tem muitos produtos e subprodutos prontos que você pode agregar, né? Eu posso passar por vários deles. Então, nós temos do consumo de aço convencional, né, o padrão, com todos os modelos de licenciamento, com serviços por trás, tá? Os modelos de containers, Kubernetes, que são os modelos também convencionais, que já tem muitas empresas já utilizando, né, no seu dia a dia. Mas aí eu passo para outros modelos muito interessantes, que é você conectar inteligência artificial nativa, que você já tem produtos prontos para utilizar. Então, você consegue utilizar APIs de IA já dentro do modelo de nuvem da Huawei. Tá? Como eu já citei anteriormente, você já tem soluções prontas por conta exatamente do branding, utilizando Huawei, Wi-Fi 6, produtos de Smart Cities, né, como câmeras, monitoramento inteligente, conectados já na nuvem. Então, você já tem produtos prontos para poder atender o cliente e sua demanda final. Então, hoje o posicionamento da Huawei, sim, ele é um posicionamento de concorrência, atendendo às necessidades, né, olhando para o ERP, olhando para os legados, olhando para o dia a dia da empresa, né, tirando aquelas soluções que não é core. Então, a empresa ela não é obrigada a manter dentro da sua casa, né, no modelo on-premise, um ERP, né, para gestão no dia a dia. Né, eu entendo que a empresa ela precisa realmente buscar essas novidades para facilitar seu modelo de gestão, para poder ajudar no seu dia a dia. Então, ou seja, a Huawei está olhando sim para esse mercado, né, de concorrência, mas também olhando para o mercado multi-cloud, que não há problema nenhum em o cliente final, ele demanda e ele tem essa necessidade, então ele vai olhar aquilo que é mais atrativo e interessante para a sua companhia, né? Então, dentro desse modelo, nós sim estamos posicionados em várias frentes de negócios para poder apoiar o cliente. Essa experiência dela, que ela nasceu essencialmente no mundo on-premise, né? Ela nasceu com soluções de rede, a gente está falando de soluções físicas, né? Não só camada 2, camada 3, né? Ali só para refrescar aqui a memória de quem está nos acompanhando, eu estou me referindo justamente ao modelo OS, que define as camadas de estrutura, ou até mesmo a pilha TCP/IP, que tem lá uma parte bem específica de equipamentos. Então, se você entrou num data center, provavelmente já deve ter visto algum equipamento Huawei dentro lá, conectando alguma coisa, seja de borda, seja de core. Essa experiência on-premise,
dá um diferencial, sim, como você acaba posicionando no mundo cloud, e conecta esse serviço de inteligência artificial. É isso que eu entendi? Você tem todo um potencial de cloud, de processamento, armazenamento, inovação, Exato. criar novos produtos. O time to market é muito, muito mais acelerado, né? E Uhum. trazendo essa bagagem do on-premise, faz sentido, então? É isso? É isso que eu entendi? Faz certo? Exatamente, exatamente. É essa bagagem de on-premise e esse poder de conexão, né? Porque a Huawei é uma empresa de vanguarda, né? Que vem aí nessa evolução tecnológica, né? Quando nós olhamos a Huawei, é a lembrança do 4G, do 5G, de novas tecnologias de conectividade. Então, você tem toda essa bagagem de conexão, né? Que as pessoas que já vêm utilizando no seu dia a dia, sendo utilizada no seu modelo de nuvem, tá? Então, quando nós passamos por todas estas frentes, a gente realmente é o que você falou, nós temos tudo isso conectado de uma forma, tá? Hoje a Huawei, só para ter uma visão de negócios, tá, Vinícius? Ela já atende o mercado nacional com 2 zonas, tá? Temos algumas outras zonas espalhadas aqui na América Latina, que ajuda bastante no modelo, tá? Então, você diminui muito o poder de latência, né? Então, algumas Sim. aplicações que, porventura, é muito costumeiro as empresas utilizarem servidores nos Estados Unidos ou em outros locais, justamente para ter uma redução de custos, nós temos aqui alguns data centers na América Latina que já atendem isso, então, de uma maneira bem inteligente, com baixa latência e com um custo muito atrativo, tá? Então, isso daí é um ponto bem interessante. E aí nós temos todo o modelo, a Huawei atua no mercado global, aí, com vários data centers, aí, espalhado pela Europa e tudo mais, né? Então, você tem aí todas as modelo de conectividade ligando esses data centers, tá? Legal, legal. E um ponto importante é entender um pouco dessa evolução. Obviamente, já tem experiência com o próprio a evolução de dados do 4G, 5G, que já está aí na porta, literalmente, está só naquela fasezinha de homologação de licitação, né? No período que a gente está gravando esse episódio, a licitação já ocorreu, né? O famoso leilão de 5G, Exato. o leilão das faixas de frequência e tudo mais. Mas um outro ponto que é importante a gente trazer também no nosso bate-papo é entender como é que é o futuro dessas soluções, né? A partir do momento que você já comentou, tem inteligência artificial, machine learning, 5G, tem uma série de outros produtos que a gente ainda nem está almejando, nem sabe vislumbrar ainda. Alguém já se posicionando um pouco mais de computação quântica, enfim, uma série de tecnologias que podem sim influenciar diretamente no desenvolvimento de produtos e serviços. Como é que você tem visto essas novas tecnologias chegando de fato, né, para os provedores de soluções, para olhar aquilo ali e empacotar, né, e facilitar o mercado na adoção e acelerar a adoção dessas tecnologias? Bom, hoje com toda essa evolução de tecnologias, né, como você mesmo citou, machine learning, IA, 5G, Wi-Fi, né, onde nós conseguimos conectar, eu vejo algumas situações para os próximos anos quando nós falamos em tecnologia, em evolução tecnológica. Primeiro passo, a grande parte das empresas que estão nascendo nesse exato momento, né, como você relatou, nós acabamos de passar pelo 5G, nós acabamos de passar pelo início das sanções por conta da LGPD, né, que foi em agosto, recentemente, e outros itens que nós teremos nos próximos anos de evolução, né, voltada justamente para essa parte que ainda precisa de apoio político e governamental, né? Nos próximos anos devem haver várias novas ações que partem do poder político, né? Eu digo mais mundial, os Estados Unidos começa, aí vem a Europa, então começam várias ações nesse sentido, por conta de dados, por conta de informações, né? Então você tem muitos desses itens sendo tracionados aqui nessa parte de baixo. E na parte central, nós temos uma evolução grande das empresas que estão nascendo neste momento, já em modelo de nuvem. Então, quando nós passamos por todas elas, né, empresas, aplicativos para alimentação, aplicativos de mercado, aplicativos de transporte, quando nós passamos por todos esses itens,
todos eles já estão funcionando em cloud há muito tempo. Hoje, a maior parte das fintechs que são iniciadas, que são idealizadas, que são construídas, já nascem no modelo de cloud. Então, quando você passa por todos esses itens, esses jovens da tecnologia que estão trazendo, né, que estão nos apoiando nessa condução, eu posso dizer dessa forma, né, porque a gente vai ficando meio velhinho, né, Vinícius? Mas esses jovens da tecnologia que vêm nos apoiando, eles estão começando uma nova onda, de ditar as novas regras da tecnologia para os próximos anos. Então, por mais que seja, você fala, nossa, mas alguém vem com uma ideia mirabolante, alguma coisa que não faça sentido hoje, daqui a alguns anos você vai olhar e falar, cara, aquele cara, ele recriou a roda, né? Então, quando nós olhamos essas figuras que estão no mercado, que estão nascendo agora, realmente elas serão o nosso futuro e serão os maiores consumistas de soluções de cloud. Por quê? Lá na frente, as empresas que deixaram ou não fizeram a lição de casa hoje, elas terão alguns atrasos tecnológicos. Porque essas startups, essas empresas menores que estão conectando tudo a tudo, né, de fim a fim, elas não passarão a conectar estas empresas que não fizeram a lição de casa. Então, alguma coisa vai ter faltado, né? E nós temos aí várias empresas no mercado que ficaram para trás, né? Que sumiram do mercado, que desapareceram ou que não passaram por nenhum processo de inovação tecnológica e realmente deixaram de partilhar hoje desse momento tão interessante de mercado e tão forte em crescimento, né? Verdade. Uma coisa que eu já percebi muito ao longo do nosso bate-papo é que, a partir do momento que a empresa, qualquer empresa, ela está sempre buscando a se atualizar, entender o que tem de mercado, como você citou, né? Poxa, vocês hoje representam a quarta maior cloud no Brasil, né? De mercado, de oferta de soluções de serviço. Muitas das vezes, quando você está... Eu sei que envolve um certo tempo dos gestores, da sua equipe técnica, estudar, pesquisar, mas eu acho interessante sempre trazer parceiros que já tenham essa bagagem e esse know-how para acelerar esse estudo e entender como é que o mercado vem se comportando. Eu percebi muito forte que nos últimos 2 anos, quem não se dispôs a olhar um pouquinho além da página 2, né, literalmente, entender o que está depois de determinadas nuvens, acabou ficando preso a tipos de modelos diferentes. Não estou dizendo nem que é ruim, nem que é bom, mas Sim. modelos diferentes, mas que acabou não trazendo um diferencial competitivo para o seu negócio, e aí ficou, né, cresceu junto, se manteve junto, mas aqueles que foram até a página 3 e diante na sua leitura, nos seus estudos, realmente decolaram de uma forma vertiginosa, né, usando o termo moderno, né, exponencial. Exponencial, exatamente. Você pega, né, pescando isso que você falou, nós percebemos justamente que as empresas que mais cresceram de maneira vertiginosa, exponencial, vamos pegar, nós estamos muito próximo da Black Friday, Sim. né, que vai ocorrer nos próximos dias. As empresas que já utilizam modelos de nuvem, que têm seus e-commerces maduros, que já trabalham modelos de cloud maduros, no próximo Black Friday, que é alguns dias, tranquilamente vai atender a necessidade do seu cliente final. Se nós pegarmos a primeira Black Friday, que foi há alguns anos, né, nós tivemos servidores caindo, máquinas parando, e-commerces não funcionando, né? A gente ficava aqui no F5, aqui no navegador e nada rolava, e você desesperado para comprar alguma coisa, aí fechou, acabou a Black Friday, né? Então nós tivemos uma evolução no processo de venda, né, com o famoso esquenta que muitas empresas já vêm fazendo, para justamente talvez evitar o grande pico que é na sexta-feira. E na sexta-feira, mesmo que tenha um pico de uso, naturalmente essa empresa ela vai conviver com esse pico. Por quê? Ela veio transformando o seu negócio. Então, quando nós temos ali o fornecedor de algo para uma empresa de e-commerce,
como que ele está transformando o seu negócio, né? Digamos, um fornecedor de relógio, um fabricante, Sim. sei lá, de tecido, um fabricante de roupa, né? Uma empresa que já é um e-commerce, que além dela fabricar uma camisa, ela também já vende pelo e-commerce. Como que esta empresa está transformando o seu negócio? Qual que é a jornada tecnológica que ela está passando para que ela realmente, no dia da Black Friday, no dia ali perto do Natal, ela atenda a necessidade do cliente? Por mais que o nosso mercado, neste momento, está um pouco retraído por conta das ações, né, dos últimos anos, mas, Vinícius, o consumo ele sempre é alto nesta época. E as pessoas elas estão consumindo. Nós pegamos aí o ano passado, durante essa pandemia, que nós tivemos um aumento exponencial de 19 para 20 no consumo na Black Friday, né? E o pessoal consumindo via internet. Então, nós temos o pessoal que já está saindo da necessidade de um shopping, da necessidade de uma loja física e vindo para a virtual. Está ficando fácil, né? Então, você precisa trocar um produto, você já manda o produto para a empresa, ele já troca, então facilita a vida, né? Sem dúvida. E isso que você acaba trazendo é a realidade e da complementação também da experiência. A gente já teve aqui no Papo Cloud vários especialistas, principalmente no segmento de varejo, e você trazendo esses insights, eu acho que complementa um papo bem legal, que é o on-premise, o mundo real, né, das lojas presenciais, precisam também de soluções que estejam adeptas a esse crescimento, né? Por mais que a loja seja física e tenha uma capacidade física de atendimento, mas ali a transação na hora de pagamento, numa necessidade de troca, no famoso check-in, check-out do produto no seu estoque. Nesse momento, o que eu percebo também, no que você está falando, e nessa complementação, é que se eu tenho minha loja muito bem decorada, produtos de altíssima qualidade, um preço arrasador, literalmente Exatamente. usando o termo que o pessoal acaba utilizando, mas na hora de finalizar aquela compra, ou de dar baixa no estoque, a experiência do usuário, se for ruim, se for negativa, tudo que foi construído no mundo físico ou virtual acaba indo por terra, né? Virando literalmente fumaça, né? Nem nuvem, virando Exatamente. fumaça. E às vezes a complicação é por detrás dos bastidores. Você até tem um bom relacionamento com o seu cliente, mas por dentro é o estoque que não se conecta com a parte de faturamento, que não se conecta com logística. Exato. Mas, cara, isso que Você, você foi você, falando aqui é a você tem a realidade. grande colcha de retalhos, né? E isso é um Isso. pouco natural, infelizmente, no modelo brasileiro, e não é uma culpa, é uma situação natural por conta exatamente do custo de investimento das Sim, empresas, verdade. né? Então, você comprar um ERP, você comprar um CRM, você olhar a real informação de um BI é complexo, né? E, infelizmente, as empresas, por conta de todos esses custos que elas acabam necessariamente tendo que investir, mas às vezes investe de uma maneira, não diria errada, mas de uma maneira que acaba não atendendo a sua necessidade. Então, você investe no RP de mercado, que tem um alto custo, só que você acaba utilizando uma planilha de Excel lá na sua casa. Você tem uma planilha que todo mundo consulta a planilha, né? Aí você tem um problema do CRM. Como você consegue ajustar as vendas, saber o que está acontecendo com o CRM que o time de vendas, às vezes, não está realmente colocando o número correto ali? E que dirá um BI, né? Que se Sim. você tem informações picadas, você não consegue ter um BI aderente à sua necessidade e você não sabe o que perguntar para ele para trazer uma informação, né? Então você passa por um ciclo complexo de investimento que acaba sendo alto e você acaba não tendo um back-office que compra a ideia daquilo que você está trazendo para a companhia, né? Então a empresa investe alto e acaba não tendo a sua venda muito bem internalizada. E aí passa por todo esse processo que você falou. Então, desde um item que eu tenho, eu vou comprar um livro que eu não consigo dar baixa no estoque porque eu estou com um problema, e aí lá na frente, o que era para entregar no e-commerce em 3 dias, eu vou entregar em 20 dias. Então você Nossa. tem todos esses problemas que acabam acontecendo, né? Verdade, Mas verdade. a maior parte das empresas que estão maduras ou outras que estão olhando realmente o mercado, estão
trabalhando de maneira saudável e realmente colocando em seus processos as ferramentas de maneira adequada, Vinícius, elas estão no processo evolutivo. E são essas que terão um EBITDA daqui 10 anos altíssimo. E são essas que estão sendo construídas agora, em 21, 22, ou já em 2018, 2017, que tiveram seus ramp-ups aí no mercado, né? Sem dúvida. Nilson, a gente sempre tem muito assunto para falar, é um conjunto de soluções, é literalmente um portfólio infinito, mas chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados, que busca a visão totalmente pessoal sobre um termo que a gente vê praticamente no dia a dia, que é tão comum. Mas vamos lá. Para o Nilson, o que é computação em nuvem? Computação em nuvem é uma jornada tecnológica de maturidade do seu negócio, tá? E eu diria de transformação de pessoas, porque os executivos de TI, né, vão ficar bravos comigo, aqueles que são mais das antigas, né, que ainda não veem a cloud como uma solução de alto nível que vai apoiar no seu negócio, infelizmente, às vezes não acaba contribuindo para a empresa que ele trabalha, né? Então, a computação em nuvem, ela é algo que não veio para ficar, ela é algo que já está há anos sendo fomentado e a tendência e o mercado já mostra que será o nosso futuro, tá? Então, aquele que ainda tem dúvida de vir para a nuvem, vem conversar conosco que a gente pode com certeza apoiar você com um projeto da sua necessidade. Vamos falar de maneira consultiva e não empurrar qualquer negócio. Bacana, bacana. Mas, Nilson, queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud. Foram insights, de fato, incríveis para a gente entender, que eu usei o termo aqui, entender muito mais do que a página 2 nos oferece, aprofundar as soluções, entender realmente o que pode estar nos ajudando a melhorar o nosso negócio e alavancar as estruturas. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Agradeço o Papo Cloud. Foram minutos muito legais aqui de troca de ideias e, precisando, estamos aqui para apoiar você em algum momento. Legal, legal. Fechou. Olha aí, massa. Deu